O Clube do Medo apresenta. Falar, hein, dos últimos anos tem acontecido muita coisa estranha, né? Muito. Esse aparecimento desses drones, essas coisas aí. Muita gente vendo muita coisa. Mas será que tem acontecido mais ou tem mais registro? Hoje a gente... Todo mundo sem celular, né? Então, hoje a gente consegue... Aconteceu lá, outro já tá sabendo aqui, então... Isso é verdade. Porque na época dos nossos avós acontecia bastante. Pelo menos a gente Então, tem eu as lembro quando era histórias, né? moleque, tinha essas histórias, assim, de sítio, de interior. Todo mundo sempre viu alguma coisa. Uma bola de fogo, ou alguém, uma assombração que aparecia. Cara, tem história pra caramba. Lobisomem pra caramba. O Tem Brasil, muito, uma de coisa lobisomem que tem muito tem. relato ainda, tem muito relato de lobisomem. Muito. Será que aqui é lobisomem lá nos Estados Unidos é pé grande e é a mesma coisa? Será? Não, acho que são não. diferentes. Acho Não? que tem lobisomem lá também, Lá também, né? tem. É o Wolfman, né? Tem. Que eles falam. Porque tem. o pé grande é maior. Werewolf. Werewolf e Wolf. É isso. É isso aí. É que vai sair um filme chamado The Wolfman agora, que fala de lobisomem também, mas tem. E é outra questão que eu sempre fico lá. O que é o... Tem alguma coisa, mas o que é? Eu não consigo Cada povo, conceber cada cultura dá uma cara e que um nome, o né? bicho vira gente, quer dizer, a pessoa fisicamente vira... Eu tô estudando lobisomem agora. É? Falando pro Dani, convidei o Dani pra escrever o prefácio do livro. que eu tô livro falando de sobre lobisomem, né? E o lobisomem é interessante, porque, claro, tem essa percepção imediata das experiências humanas, mas também tem, em alguma medida, filosoficamente, o lobisomem ser uma resposta a ações agressivas de homens, principalmente. Que a mulher vira bruxa. O primeiro caso de lobisomem que eu encontrei é um estudo sobre uma suíça que foi julgada. Ela confessou que virava um animal, virava um lobo, mas ela foi considerada uma bruxa e não uma lobiswoman. A gente, pelo menos na maior parte das histórias, a gente percebe muito isso, que há uma conversão de uma pessoa, de um cara bacana, de um cara pacato, e que quando ele tem reações animalescas, bestiais, ele justifica, ou as pessoas justificam isso como ele sendo um lobisomem. E tem a história do Boto lá na Amazônia, né? Engravida as Que mulheres. as mulheradas ficavam grávidas e botava a culpa no Boto, né? Tem um lobisomem aqui que chama Rolão, né? Tem. São Paulo. Parece piada. Pode contar. Rolão? Você que é... O Rolão Porque Rolão nunca viu. você não conhece o Rolão? Só pra perguntar. Eu não sei se é bom ou se é ruim isso. Dani, você conhece? Ô, Lene, Queria conhecer. alguma ex-namorada minha tá contando umas histórias aí, cara. Se não for a ex-namorada, pode ser o Tuti. Exatamente. Então, porque ele falou agora do membro, né? Mas tem uma história. Rolão, cara, que engraçado. Um esse lobisomem, nome. ele era aqui de São Paulo? Isso, o Rolão, na verdade, ele era escrivão, ele trabalhava com juiz de paz, e o louco do Rolão, e a gente vai falar de lugares assombrados, é muito interessante a gente também ter contato com as assombrações do nosso cotidiano, porque os lugares de aparição do Rolão eram o Largo São Francisco, do lado da Faculdade de Direito. Então, no centro de São Paulo aparecia um lobisomem chamado Rolão, que ele era identificado dessa forma, dizem. Por quê? Porque ele tinha uma voz bonita. Uma voz feia, na verdade. A voz. Que a voz falava quando ele cantarolava, pareciam pedras rolando de uma ribanceira e era o Rolão. Eu sei, gente, é difícil. Enfim, essa criança assistindo, a gente tem que arrumar uma saída, né? O Kid Bengala do sobrenatural, né? o Rolão. Mas aí ele aparecia, ele era escrivão de um juiz de paz da região. Esse juiz ficou viúvo e o Rolão acabou se aproximando muito da filha dele, se casou com a filha do cara. Claro, ela ficou apaixonada. Ela ficou apaixonada pelo Rolão. E aí, na primeira, ela engravidou, né? Não demorou para engravidar. E na primeira lua cheia, depois do nascimento da criança, no sábado de manhã, ela acorda e vê a fraldinha toda revirada no chão. E ela não tinha quem socorrer, pergunta pra madrinha. Fala, madrinha, aconteceu isso, acordei, a fraldinha toda arrebentada no chão. Ela falou, isso é coisa de lobisomem. Ela falou, mas como assim coisa de lobisomem, madrinha? Pois é, um lobisomem. E eu falei, como é que eu vou identificar um lobisomem? Não só pelo nome Rolão, mas como eu posso identificar o lobisomem?
E ela 35 falou... centímetros. É fácil. Você vai saber, minha filha. Vai ver ele de Você longe. deve saber, minha filha. Vai ver de Vai ver de longe. Vai lá. ver de longe. E aí ela falou, ó, aqui em São Paulo essa é a regra, tá? É o 7º filho homem de uma linhagem de outros 6. Em outras cidades é o 7º filho homem de uma linhagem de outras 6 mulheres, né? Mas aqui em São Paulo é o 7º, falou, pô, rolão. É mesmo, mas e agora? Eu casei com um lobisomem? Ela falou, pelo jeito sim. E o que eu faço? Eu falei, bom, você vai fazer o seguinte, na próxima lua cheia, você fica atenta, o rolão provavelmente vai sair de casa, ele entra em transe, sai de casa, vai voltar e vai tentar pegar essa criança de novo, porque os lobisomens brasileiros têm muito isso, eles atacam mulheres e crianças. E ela ficou atenta na lua cheia e havia recebido também uma instrução da madrinha da seguinte forma: quando ele aparecer, você faz um furo nele, porque o lobisomem do Brasil, e cada um tem sua forma de se destransformar, que no Brasil, se você fizer um furo e ele sangrar, ele volta à forma humana. E aí ela fica lá com uma agulha de crochê, dito e feito, ele sai de madrugada, volta na forma de um cão, de um cachorro, vai subir para pegar a criança, ela já estava com a criança no colo, fura ele volta à sua forma humana, só que a madrinha tinha alertado ele que o rolão ia falar para ela esperar um pouco, que ele ia pegar um presente por ele ter ajudado ele a retornar à sua forma humana, mas na verdade ele pegaria uma arma, voltaria e atiraria nela. Então ela põe na cama, uma história mais sem sentido do mundo, eu sei. Põe na cama um edredom, uma roupa, uma coberta, como se fosse ela deitada, ele volta e atira nela. E aí ele volta a si. Os nossos lobisomens também usam revólver. Mas talvez ele faça isso porque ela não queria descobrir a identidade dele. Essa é a justificativa. Para ele esconder a identidade, ele mata a pessoa que faz com que ele retorne à forma humana. Essa história está reportada no livro Fantasmas da São Paulo Antiga. Esse é um livro, por isso que eu falo que ela é meio sem sentido, meio maluca, mas ela é reportada num livro, né? Mas a gente tá falando de lobisomem, não vamos esquecer, né? Então, para muita gente, lobisomem é uma coisa muito fora da casinha, né? Por exemplo, você falou assim, é uma história meio maluca, mas quando a gente já tá falando de lobisomem, já tá nesse lugar, né? Só já tá nesse lugar. Mas eu sempre brinco que quando a gente fala de lobisomem, a gente tá aqui na cidade, iluminada, com muita gente, é uma coisa. Total. Agora você vai passar uma noite na fazenda. Cara, eu agora tô direto na montanha lá. Então! Tem mato, tem cachoeira lá. Então. Cara, é incrível como à noite você escuta qualquer coisa, velho. E se a mente já tá assim, você já Não, começa... você escuta qualquer barulhinho, um grilo, não sei o quê. E uma coisa que eu não tinha visto, não tem nada a ver com o assunto, mas vagalume fazia tempo que eu não tinha visto voltar os vagalumes agora. Mas tem sumido, né? Tem Então, sumido nunca tinha. vagalume. Agora eu voltei a ver. Esse final de ano eu vi uns voltei a ver. esses dias também. Tá vendo? Vagalume. Você acha que você voltou a ver ou você acha que eles voltaram a aparecer aqui? Qual é o recado que eles estão É passando? uma ideia de reparar nas coisas mesmo. Né? Mas lobisomem, só pra... Tem uma coisa relacionada com lobisomem, além da lua cheia, né, lobisomem? A lua cheia é interessante, porque a lua cheia ela tem algumas explicações que ultrapassam, né, a mística dela, que, por exemplo, os animais, a lua cheia é a lua mais... que clareia muito o ambiente. Né? Então os animais, os predadores têm mais dificuldade de caçar na lua cheia, porque ele fica mais visível para as presas. Então eles atacam com mais ferocidade na lua cheia. A lua cheia, ela por ser mais clara, hoje a gente tem, né, blackout, tem todos, mas pessoas, por exemplo, que tinham distúrbios mentais, na lua cheia, pela privação do sono, nas sequências de dia de lua cheia, tinham tendências a ter mais surtos. Nossa. Porque dormiam menos, porque a lua ficava mais clara. Então a lua cheia tem, lógico, claro, ela pode transformar, né? Ela muda o campo gravitacional da Terra, por isso que tem mudança de maré, mas tem também essa explicação científica, vamos dizer assim, que talvez ajude a explicar um pouco, pelo menos, a ferocidade dos ataques. Mas tem lobisomem, por exemplo, que São Cristóvão é um lobisomem. O santo São Cristóvão é um lobisomem. É um lobisomem, era um sinocéfalo, que era uma espécie de criatura que era encontrada, pelo menos dentro de algumas doutrinas e literaturas, principalmente no Antigo Egito, tal, que eram encontrados na Índia. E o São Cristóvão chamava Réprobus, o nome original,
Esse, quando você encontra a forma dele, que não é difícil encontrar a forma dele como um lobisomem, você der um Google agora e falar que São Cristóvão, lobisomem, vai aparecer a forma dele. E ele era um sinocéfalo e ele servia um rei que era devoto do capeta, e ele começou a desconfiar do medo que esse rei e que o próprio demônio, quando se manifestava lá, tinha de Jesus, e até que numa ocasião o Réprobus, que era muito alto, muito forte, ele tinha como trabalho atravessar um rio, então ele atravessava com carga, atravessava com pessoas, ele leva um menininho, e esse menininho levinho pede para ele atravessar, ele não tem dificuldade nenhuma para atravessar, começa a atravessar com a criança, e no meio do caminho começa a pesar muito, pesa, ele termina esse trajeto que ele fazia cotidianamente, sem nenhuma dificuldade, muito cansado. E ele coloca o moleque no chão e o menino fala para ele, ó, você acabou de atravessar o rio com todo o peso do mundo e com quem criou o mundo. Então, o menininho, na verdade, era o menino Jesus, ele tinha atravessado e aí ele se converte. O Réprobus passa a ser Cristófaro, Cristo, o divino, escolhido, iluminado, Farô, o condutor de Cristo. Mas é um lobisomem, um sinocéfalo. Você já tinha visto? Não? É o sinocéfalo. Mas seu avô cruzou com lobisomem. Cruzou assim, né? Sempre que eu falo agora, se ele cruzou... Não, ele não... Aí nasceu... Como assim? Você contou essa história lá no Lenda? E aí, minha avó sempre contou do... Acho que era o pai dela, né? Meu bisavô. Andando, estradinha de terra, no sítio. Ele passando... A pé, voltando da... Lua cheia, eles aproveitavam no sítio a lua cheia, justamente por ser mais claro, então você consegue... Chegar tudo. De boa. E voltando ia pro bar, sei lá, cantar cururu. Minha mãe falava que eles iam cantar cururu e tal. E voltando uma dessas noites, ele viu um bicho. E naquela época eu escutava isso quando criança. Então não tinha internet, não tinha esse acesso que a gente tem a esse tipo de informação a respeito de filme, essas coisas. E minha avó sempre deu essa descrição. Meu bisavô, né, minha avó me contava que era a aparência de um cachorro, só que do tamanho de um bezerro, com a parte da frente menor, mais baixa do que a parte traseira, e as orelhas muito grandes, que conforme ele andava, tinha esse som de palmas. Sim. E cabeça baixa. Batia uma na outra assim, batia aqui embaixo. Então ele viu que aquilo não era normal, já veio, né? Isso mano, só dessa descrição já já dá uma... Já tô me cagando de medo. Imagina no meio do mato. No meio do mato, só com a luz do luar, naquela estradinha de terra, onde aqui é barranco e aqui é barranco. Ficava cerca aqui, o bicho vindo aqui e meu bisavô indo ali. E aí ele ficou assim, bom, eu vou passar rezando, terço na mão, garrucha de um lado, facão do outro, caso, né, a gente tá aqui para proteger. Passou quieto, o bicho passou quieto aqui, cada um foi pro seu caminho, ninguém mexeu, nada aconteceu. Então, isso é outra coisa que eu vejo muito nos relatos de lobisomem, que são vários que chegam. Um bicho desse tamanho, com toda essa ferocidade, com os dentes, eles não atacam para valer. Porque se quisesse, se um bicho desse falar, vou atacar, cara, você não tem nem chance com um cachorro. Você pega um cachorro, o ataque é feroz. Agora, imagina um bicho do tamanho de um bezerro, por que ele não ataca? É uma luta interna. E aí você falando a respeito desse negócio o homem como ser animalesco, eu lembro do filme Fragmentado. Sim. Nossa, sim. Total. Onde ele mesmo, né, uma personalidade dele acaba, e ele cria força, ele acaba se tornando um monstro, ele a até fera, fica né, maior. Que ele chamava, né? A fera, sim, a fera vai vir, né? Isso. Então, será que alguns casos de lobisomem não seria algum tipo de dupla personalidade, onde a pessoa encarna ou até... A licantropia é uma condição psiquiátrica, né? É tido como uma doença. Tem duas doenças associadas ao lobisomem, né? A hipertricose, que é a do pelo, que a pessoa fica muito peluda. Eu lembro de um programa, acho que foi do Gugu, que ele apresentou os meninos mexicanos que eram malabaristas, né? Que tinham muitos pelos. Muito triste, muito triste, muito triste. Vamos agora, muito triste, muito triste. Essa foi a imitação do Gugu, tá? Tá bom? Fala um nome aí que eu imito. Quem que você quer que imite agora? Quero que você imite o Silvio Santos.
Oi, vai. Muito triste agora. Lobisomem é muito triste. Lobisomem muito triste. É assim. Faustão. Ô, louco, bicho. Ô, louco bicho. Ô, mesmo, louco, né? Ô, louco, bicho É, mesmo. é mesmo que o Faustão falaria pro lobisomem. Ô, louco, bicho. E tem essa, que tem a licantropia, que é quando a pessoa se reconhecia numa transformação É mesmo? num animal. De animal, é. Vários julgamentos ao longo da história, de julgamentos de lobisomens que eram pegos, que os caras assumiam que se transformavam em uns explicavam isso como possessão demoníaca, outros como, não sei o que acontece comigo, que eu viro um bicho, literalmente, saio matando e O cara normalmente apaga, ele perde a consciência ou não? perde a Ele é outra consciência. pessoa, né? Ele é um monstro, né? Ele dá o lugar àquela outra personalidade, aquela Mas o que outra eu gostava de lobisomem, que minha avó contava muito, era a origem dele, assim, né? Porque a gente falava, mas peraí, o que é o lobisomem na nossa cultura? E ela falava, não, o lobisomem é o quê? Uma pessoa que não é batizada. Então a minha avó falava pra minha mãe mesmo, batiza esse moleque, vai virar lobisomem. Ah, é? Opa, Vai virar lobisomem. E aí minha mãe, que porra de lobisomem? ele não Então vai é virar sem nada. batismo e... Então não batizava na igreja católica, a gente era católico, né? Ia virar lobisomem. E também isso poderia ser acentuado se fosse o 7º filho depois de 6 mulheres. É isso aí. Então se o casal tivesse 6 mulheres, naquela época a galera tinha muitos filhos, né? Minha bisa teve 10, 5 homens, 5 mulheres. Então se você tivesse 6 mulheres e o 7º filho fosse homem não batizado, ele teria uma maldição, que essa maldição poderia ser uma possessão, fizesse ele transformar num bicho. Mas era um bicho feio, não era um lobisomem bonitinho de lobo, era um bicho feio que se transformava no animalesco. Isso seria uma maldição mesmo. E aí é o que você falou, eu sempre me perguntei, mas peraí, o lobisomem ele aparecia pra quê? Era pra devorar as crianças? Era pra... Não, ele comia a fralda da criança. Fralda gosta de comer cocô. Gosto de comer o cocô do bebê, porque Ou tem da galinha. vitamina, né? Ou da galinha. Mas o que me... Falando em galinha, é bom que eu lembrei disso. Mas o nosso lobisomem mais moderno e que me botou muito medo, a gente falou hoje, me parece engraçado. Mas é o chupacabra, né? Chupacabra é um tipo de lobisomem? Chupacabra... Não, então, ele não é um lobisomem. Mas ele vem ali numa vertente de medos de bicho que atacam animais e pessoas no meio do mato. Lobisomem. Na minha época, minha avó falava que o lobisomem arranhava. E eu também tive um contato... Quer dizer, não é um contato com o lobisomem. Mas o meu avô, ele tinha uma carroça... Na época, antes de falar chupacabra, mas ele tinha uma carroça e aí ele levava esterco pra vender na cidade, alguma coisa assim. Não sei o que ele fazia, mas ele levava um monte de esterco na carroça e ele falava assim, ó, o vô vai hoje, se você quiser eu te deixo na cidade, que minha avó morava na cidade, minha avó mora lá até hoje, ela é viva. E aí eu falei, tá bom, eu vou com o senhor e tal, só que eu não gostava porque ele voltava muito à noite. E nesse dia ele não ia me deixar na cidade, a gente ia voltar. E aí eu lembro que a gente tava voltando e aí ele falou, vamos antes das 6 horas, porque a gente tem que passar pelo mata-burro antes das 6. Porque ele falava que o lobisomem não passava do mata-burro. E eles acreditavam em lobisomens ou criaturas da floresta, né, do mato. E aí eu me lembro que uma vez a gente tava indo e tal, ele encontrou um cara no meio do caminho, começou a conversar com o cara e ficou, e eu na carroça parado. E aí teve um momento que ele falou, vambora que nós vamos passar pelo mata... A gente não vai conseguir passar antes das 6 pelo mata-burro, porque o lobisomem, ele vem ao anoitecer. E aí eu me lembro que o meu vô nesse dia, eu não me lembro se ele me botou medo, fez isso pra botar medo, ou se ele realmente viu alguma coisa. Mas ele parou um pouco antes do mata-burro e falou assim, fica quieto, tem bicho em volta da gente. Ai, senhor. Eu já contei essa história faz muito tempo, mas eu me lembro que meu avô, na verdade, ele era muito... Ele fugiu pro circo, então ele gostava de botar medo nos outros. E aí eu não sei se o medo me fez ouvir coisas em volta, porque tava um matagal alto, assim, eu escutava. E ele, fica quieto. Isso é coisa de lobisomem. Nesse dia, foi o dia que eu mais me caguei na vida. E não tinha farol, não tinha nada. Ele tinha uma lanterna louca lá. E aí ele pegou e bateu no cavalo e a gente passou com a carroça, passou no mata-burro. E aí eu me lembro dessa coisa do lobisomem que não passava... Tinha umas regras, né? 7º filho, não batizado. a primeira noite de lua transformação cheia. de quinta para sexta-feira santa. Também, na encruzilhada, de repente, ali, ele não passava pelo mata-burro, As porque ali... assombrações geralmente não passam, as porteiras. Então você vê que não tem... exatamente. Você vê que tem regras lá do lobisomem. Eu me lembro dele parando e falando, ó, tem lobisomem aqui por perto. E ele ficava assim, eu ficava, para, vô, vamos, vô. E ele, calma, Judiação. tem que esperar pra... Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.